E pica aí, galera! Aqui é o Guimiotti. Aqui é o Mr. Everton e seja bem-vindo ao RebobinaCast de Natal. Falando dele, o clássico mor e supremo de Natal, Duro de Matar, com spoilers depois da vinheta. RebobinaCast, volte ao play dos clássicos. Não gosta de voar, não é? Por que diz isso? Quer saber o segredo para sobreviver a uma viagem de avião? Assim que você chegar no destino, tira os sapatos e as meias, depois anda pelo tapete descalço, contraindo os dedinhos. Contraindo os dedinhos. Eu sei, isso parece loucura. Confia em mim, eu faço isso há 9 anos. É melhor do que uma ducha ou uma xícara de café. Ótimo. Todos os passageiros devem estar atentos aos seus pertences. Tudo bem, eu sou policial. Confia em mim. Até que enfim vamos falar desse filme, hein, Gui? Cara, esse filme eu tava ansioso pra falar. Pô, esse é um filme que eu vejo todo ano praticamente na época de Natal, já tem, sei lá, uns 10 anos. Pois é, cara, eu queria saber que, na verdade, é um filme que é de ação, mas em algum momento ele ganhou o título de filme de Natal, né? Eu acho que, assim, recentemente surgiu um vídeo, uns anos atrás, aí do Bruce Willis falando que esse não é um filme de Natal, ele é um filme do Bruce Willis. Cara, ele tá errado, desculpa, com todo respeito ao Bruce, né? Mas esse é um filme de Natal, cara, esse é um clássico maior de Natal. Pô, esse filme passava sempre na Globo na época do Natal e a gente sempre associou ele com o Natal. É um filme completo, tem Natal, tem presente e, por acaso, tem tiro, porrada e bomba. Nossa, e como tem tiro, porrada e bomba nesse filme, hein? Do jeito que a gente gosta, né? Exatamente, cara. Esse filme, o Die Hard, de 1988, foi dirigido por John McTiernan. E o que mais fez John McTiernan, Mr. Everton? Esse é fácil, hein? Esse fez muita coisa, cara. Aliás, ele fez O Predador, que já falamos aqui. Um filme que eu adoro mesmo, Caçada ao Outubro Vermelho. Eu adoro filmes de submarino. Esse é muito bom com o grande Sean Connery. Exatamente, boa memória. Enquanto ele tava no auge ali. Tem um filme que eu soube que ele fez, cara, que me surpreendeu aí, que é o 13º Guerreiro. Um filme muito bom, viu? Muito bom, gostei desse filme, viu? Esse filme é legalzinho. Eu gostei, acho que dele mais da época. Eu revi ele não tem muito tempo aí, eu não achei ele grande coisa. Mas ele também fez o Duro de Matar 3, é interessante. O segundo não foi ele, foi um outro diretor aí do estúdio, e ele fez também O Último Grande Herói, com o Arnoldão. Já, ele bate cartão aí com Arnold, né? O Predador e O Último Grande Herói. É um filme subestimado, já citamos ele aqui, um dia temos que falar dele, né? Um dia não, ano que vem, né, cara? Chegando aí. Sim. Elenco desse filme, todo mundo tá cansado de saber, né? Bruce Willis fazendo o seu papel favorito da vida aí, detetive John McClane. O Alan Rickman fazendo o icônico vilão Hans Gruber. A Bonnie Bedelia fazendo a Holly Gennaro McClane. O Reginald VelJohnson, o clássico amigo legal, tiozinho, Sargento Al Powell. O Alexander Godunov fazendo o Carl, o capanga aí, mor do nosso querido Hans Gruber. O Hart Bochner fazendo o Ellis, aquele mala sem alça do cacete. O Devereaux White fazendo o Argyle, motorista muito louco aí que não só ficou sabendo que estava rolando um assalto lá pro meio do filme. E o Paul Gleason fazendo o mala do chefe de polícia do Wayne T. Robson. E mais grande elenco, né, cara? E eu vou te falar que eu adoro o nome do vilão, né? Hans Gruber. Que nome de vilão. Um dos vilões mais icônicos, acho, dos anos 80, hein? Eu não tenho dúvidas. E como eu sempre digo, pro filme ser bom, o vilão tem que ser até melhor
do que o mocinho, né? Mas aqui a gente tá falando do John McClane, que é o cara. Cara, eu gosto muito de colocarem um vilão tão inteligente quanto o mocinho, né? É uma troca muito, muito forte entre eles, cara. Eu acho um filme muito completo nesse ponto. Tem toda a razão. É o que move o filme, né? Não é... Aliás, a gente vai falar disso com certeza, mas esse filme teve toda a quebra do estereótipo do brucutu dos anos 80, mas eu acho que o que faz ser legal é o vilão ser um cara mais mental, né? Com certeza. Esse filme ele tem nota 8.2 no IMDb, que para filme de ação é uma coisa muito alta, né? Se pegar aqui, dos filmes que a gente cobriu até agora, ele perde só para De Volta para o Futuro e Caçadores da Arca Perdida, então, filmaço. Mas o que me surpreendeu foi como esse filme é alto no Rotten Tomatoes, cara, com 94% da crítica e do público. Eu super concordo, a nota ali, 94, é uma nota que eu daria 9, porque esse filme é muito bom, né? A crítica poderia ter avaliado um pouquinho melhor, embora, como você disse, é bem alta pro padrão, né? Com certeza, com certeza. Esse filme, como vários que a gente cobriu aqui, ele está disponível na Disney+. O orçamento desse filme foi de 28 milhões, o que é um orçamento médio aí para os anos 80 de filme de ação, e arrecadou aí nas bilheterias mundiais 143 milhões. Nossa, parabéns, porque o filme rendeu muito. Explica as sequências, né? Mas o filme super rentável, imagina o sucesso que fez na época. Exato. Esse filme foi baseado num romance do escritor Roderick Thorpe, que ganha um dos créditos aí de roteirista, claro, foi baseado no livro dele. E os outros dois roteiristas do estúdio, Jeb Stewart, mas o mais conhecido deles, Steven E. de Souza. Com Olha esse aí. nome maravilhoso, ele não é brasileiro, mas... Poderia ser. Ele é da Pensilvânia. Mas esse cara, ele como roteirista, ele foi muito prolífero nos anos 80. Ele tava em um monte de coisa. Ele, inclusive, como o Edu até comentou dele no último podcast que ele participou, que ele foi o diretor do grande Street Fighter. Exatamente. Ele fez filmes excelentes, inclusive Comando pra Matar. Já falamos Comando aqui. pra Matar é dele. O Sobrevivente é dele também, Olha né? Com o aí. Arnoldão. Duro de Matar, 48 Horas, parte 2. Duro de Matar 2. O Juiz, o grande Juiz Dredd aí que você comentou também, deu como dica no último. Tá um monte de coisa, cara. Ele foi muito prolífero como roteirista, não tanto como diretor, mas muito como roteirista. Mas ele meio que salvou o roteiro desse filme, tá? Porque tinha muita coisa que era para ter sido adaptada. Ele é reconhecidamente o principal responsável pelo roteiro dar certo, porque foi meio uma coxa de retalhos aí, de pegar as coisas que estavam no livro e trazer isso para a melhor maneira para a tela, né? Ah, com certeza. Imagino que deve ter sido necessário fazer várias adaptações. O Steven de Souza, cara, ele é muito bom, mas melhor que o Steven de Souza são as redes sociais do RebobinaCast, Mr. Everton. Com certeza! E chegamos aí à marca de 2.000 seguidores no Instagram e agradecemos ao nosso público, com certeza. E, por favor, pessoal, vamos lá, curtam e nos sigam no Instagram, no rebobina.cast, no YouTube, no @rebobinacastbr, e, por favor, nos escutem aí nas principais plataformas de podcast, no Spotify, no Apple Podcast, estamos aí também no YouTube Music, no YouTube Podcast, no Deezer e também no seu agregador aí preferido, só nos procurar, RebobinaCast, somos os originais aí. Exato, cara, dá like no episódio que você gosta, no post, deixa comentário lá, a gente responde ou tenta responder todos os vários milhões de comentários que a gente recebe, mas sempre passe por lá, dê um oizinho pra gente e fala o que gostou, fala o que não gostou. Às vezes a gente recebe críticas também, eu fico feliz em conversar com cada um dos ouvintes para tentar ouvir o post, tentar ouvir a opinião de cada um aí. Ficamos muito felizes com os feedbacks. Bora pra parte de trás da caixa, Mr. Everton? Vamos lá. Esse aqui era um filme... Eu acho que quando nós, nos anos 80, íamos alugar o filme, ele já tava lá com a carinha do Bruce Willis, porque... Aliás, anos 90, né? Porque nós, brasileiros, vimos depois. E ele já era famoso, com certeza. E
não líamos muito, mas porque ver um prédio explodindo ao fundo da capa já era motivo pra alugar. Cara, tinha um cara com uma arma e o prédio explodindo, cara. Foda-se, né? Vamos pegar esse filme, claro. Mas vamos ler aqui. O detetive John McClane, da polícia de Nova York, vai para Los Angeles passar o Natal com a sua ex-mulher e seus 2 filhos. Ele a encontra no escritório dela, onde há uma festa para comemorar o fechamento de um negócio de milhões de dólares. Enquanto isso, uma dúzia de terroristas invade o edifício, virtualmente vazio por ser Natal, para assaltar o cofre da empresa onde Holly trabalha. Mas McClane consegue passar despercebido pelos bandidos e decide atrapalhar seus planos. Os terroristas têm armas capazes de arrasar uma cidade. McClane tem apenas o seu revólver, mas não está disposto a morrer sem lutar. Ó, brilhante essa capa, hein, cara? Mas eu vou te falar que mostrou que o cara, ele tem só uma arma, mas é capaz de enfrentar uma dúzia de terroristas. Então, o lance, como até você comentou, de quebra de estereótipo de brucutu, né? É uma coisa que chama bastante atenção nesse filme, porque se você olhar o físico do Bruce Willis, cara, ele nem tá bombado pra esse filme. Ele é forte, claro, mas não é aquela montanha de músculos que era o Schwarzenegger e o Stallone nos anos 80, né? Claro que não. Ele é que nem a gente aqui, cara, normal. A gente super se reconhece no físico do Bruce Willis ali. Tá, não tanto. É. Eu acho que o dele ainda tá um pouquinho melhor do que a gente. Mas, enfim, o lance dele era a inteligência, né, cara? Ele era... Pô, o que a gente sempre brinca que o superpoder do Batman é a inteligência, ele é a mesma coisa. Tipo, ele é o cara que tem essa batalha de inteligência, batalha de intelecto, né? Contra o Hans Gruber. E é o grande diferencial dele, porque ele não tem tanto músculo, ele é um policial, entre aspas, normal, de rua, né, de Nova York, então esse é o diferencial dele, né? Isso você tem toda a razão. Porque se nós compararmos com um filme qualquer do Arnold, o Arnold já teria pego uns 2, 3 bandidos, como ele acaba fazendo também, o próprio McClane, ele acaba fazendo isso, né? Mas com muito sofrimento, o Arnold faria de forma muito mais fácil, pegaria armas deles, e é uma quebra de paradigma total. É que o Arnold não era capaz de passar por alguém normal, né? Pô, ele claramente, um cara do tamanho do Arnold, ele era, sei lá, sempre um soldado, ou um ex-soldado, ou um boina verde. É sempre um cara ultra foda, né? E aí o Bruce Willis, cara, ele faz bem esse papel de passar um cara normal, policial, né? Sim, agora, se fosse o Steven Seagal, ia ser um cozinheiro. Ia ser o cozinheiro da festa. Mas ia ser um cozinheiro que é um ex-militar extremamente treinado e faz artes marciais e sabe atirar, entendeu? Com certeza. Cara, esse filme foi o que revelou o Bruce Willis pro grande público. Você até comentou o lance do pôster original do filme, né? Não ter tido ele, né? Porque o pessoal tinha medo de que esse fosse um filme reconhecido como uma comédia, né? Porque ele vinha de fazer uma comédia na televisão, aqui, o Moonlight, que aqui no Brasil passou como A Gata e o Rato, e o pessoal tinha medo de que, assim, fossem achar que é uma comédia. E o filme realmente, ele é uma ação com alguns toques de comédia, mas não é uma comédia propriamente dita, né? Então o pessoal tinha esse medo, por isso evitaram um pouco associar a imagem dele com o filme, mas depois que o filme deslanchou, colocaram ele de novo no pôster, né? Eu acho que faz um certo sentido. Hoje seria mais difícil, com redes sociais, um monte de coisa, mas na época, veja como é que é o cinema da época, né? Mas faz todo sentido, uma vez que ele era conhecido como um ator de comédia, mas super entregou, hein? Muito, cara. Muito. Tanto que a carreira dele, né? A carreira dele deslanchou foda depois disso, né? Sim, mas eu acho que a comédia é super na medida desse filme, hein? A Gata e o Rato que ele trabalhou, ela foi até 1989, né? Então ele gravou esse filme enquanto gravava A Gata e o Rato. Isso foi até uma coisa que o Steven de Souza teve que penar um pouco, porque teve que desenvolver mais outros personagens, porque isso é uma coisa que eu acho muito importante desse filme, que todos os personagens praticamente têm um desenvolvimento ali, né? A história do Al Powell, né? Aquele lance dele ser traumatizado por ter matado um garoto e por isso ele fica fazendo o trabalho de policial de rua.
um pouco aí do background do Hans, um pouco do lance daquele repórter mala que depois expõe a família dela e o próprio John. Então, isso melhorou o filme, o fato do Bruce Willis estar cansado e não estar tão disponível assim para gravar, né? Você tem razão, inclusive até em nuances, como por exemplo o vilão, um dos vilões mais... Tem o Hans Gruber, né, que ele é a mente, mas se você for olhar, a força bruta do vilão é aquele personagem Carl, né? Uhum. Que tem um irmão também do filme que acaba morto, e ele também tem o desejo de matar o John McClane. O John McClane acabou matando o irmão dele. Tem toda essa questão realmente de um background dos personagens, isso é bem interessante. E é engraçado você falar do Carl, que você sabe que o Carl, ele era bailarino, né? Olha aí, cara, quem vê aquele cara daquele tamanho não imagina isso. O cara era bailarino russo, aliás, um lance que todo mundo fica falando alemão, mas é um alemão que não tem nada a ver com nada, porque tinha 2 alemães só no elenco inteiro dos terroristas, e ele era russo, e ele era bailarino profissional. Ele meio que aposentou e aí, quando fez esse teste pra Hollywood, acabou passando. Mas ele fez muito pouca coisa. Tipo, ele faleceu também em maio de 95, né? Morreu super novo. Mas a carreira dele não foi muito prolífera de ator, né? Ele fez 10 papéis só na carreira inteira dele. Olha só, cara. Eu imaginava... Realmente, agora que você falou, não consigo me lembrar dele em mais papéis. Mas eu acho que ele entregou um vilão muito... Desculpa o termo, foda pra esse filme, porque você via no olhar dele assim que ele queria matar o John McClane. Então ele era muito bom ator, né? Isso que é o mais impressionante, né? Ele morreu aos 45 anos de hepatite, olha só. Eu acho que é porque também ele era dança. Acho que a dança também é uma arte, né? Então por isso talvez ele tenha sido atuado bem no filme. Mas pô, a gente normalmente associa essa imagem de bailarino como alguém sensível, e ele é o menos sensível de todo mundo desse filme, né? Não, com certeza não, cara. Ele é o ódio, cara. Ele é movido a ódio o filme inteiro. Mas você vê que no filme aí o Hans Gruber consegue controlar ele, hein? Porque eles têm um plano maior ali, né? A gente falou por trás da capa do filme, né? Que acaba citando que eles querem roubar. Mas no filme a gente só descobre que eles são ladrões um pouquinho pra frente, né? Sim, eles dominam a festa de Natal que tá rolando no Nakatomi Plaza, com um discurso como se fosse um grupo terrorista, né? E depois que eles levam o Takagi ali, que é o CEO da empresa, para uma sala separada, é que eles falam que o plano deles é os 600 milhões que tinha em título ao portador e vários outros tesouros no cofre da empresa. Por qual motivo? Assim, só para rolar o filme mesmo, porque eu não sei por que uma empresa deixaria esse valor todo em outro lugar que não seja no banco. Eram títulos não identificáveis, né? Título ao portador. Isso aí era o Bitcoin da época, cara. Tipo isso, cara. E era pra esse filme ser muito diferente, Everton, porque esse filme, ele é baseado num romance chamado Nothing Lasts Forever, né, desse Roderick Thorpe, que a gente comentou no começo, que é uma continuação de um livro que também virou filme, que é o The Detective, né, de 68, que foi estrelado pelo Frank Sinatra. Então, por questão contratual, eles tiveram que oferecer o papel do John McClane pro Frank Sinatra, que na época estava na casa aí dos 70 anos. Nossa, é isso que eu ia te perguntar. Eu sabia dessa notícia aí, mas eu não sabia da idade do Frank Sinatra nessa época. Ele já tava com 70 anos, cara. Não ia dar certo. Ele morreu nos anos 90, né? E ele falou, cara, se eu fizesse esse filme, eu ia ter que fazer a cena de ação com patinete, porque como vocês iam fazer um senhor de 70 anos fazer essas cenas? E depois dele, tentaram vender para todo mundo que era grande em Hollywood na época, né? Burt Reynolds, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Richard Gere, Al Pacino, Mel Gibson, Don Johnson, do seriado Miami Vice. Mas, cara, a galera cagou pra esse filme e acabou indo pro Bruce Willis, pra sorte dele. Não, tem coisas que eu acho que existe uma questão astral, do destino, que acabam caindo no colo de algumas pessoas que acaba dando certo. Esse é um caso, porque eu não vejo ninguém melhor pra fazer o John McClane do que o Bruce Willis. É a mesma coisa com o Hans Gruber, né, cara? Um vilão, como a gente já disse aí, perfeito, que o Alan Rickman não queria fazer,
porque ele tinha medo de ficar marcado, acabar caindo no typecasting, né? Que é assim, o ator que é sempre escalado para o mesmo tipo de papel, que foi exatamente isso que aconteceu com ele depois que ele fez esse filme. Mas olha só, eu estava olhando aqui um pouco sobre o Alan, e ele fez o filme Harry Potter? Ele foi aquele personagem lá? Não era um outro ator? Não, ele era o Snape, né? O professor emo lá, que estava sempre no pé do Harry Potter. E ele fez em todos os filmes? Nossa, cara, que legal. Todos. Legal. Ele fez... o que eu lembrava sempre dele na minha infância era o xerife de Nottingham, no Robin Hood do Kevin Costner, né? Lembra Nossa, dele? você despertou uma memória gigante aqui agora, cara. É verdade. Realmente ele acabou ficando com os vilões. Ele fez alguns anos depois do Duro de Matar, né? Duro de Matar 88, Robin Hood é 91, né? E esse filme Robin Hood, ele tem aquela música, tem uma música que parece que foi feita pro filme, é uma música famosa da época, né? Olha aí a lembrança vindo. Brian Adams, Everything I Do It For You. Isso, cara, é verdade. Olha, um dia falaremos, hein? Um filme de ação e romance aqui, hein? Nossa, a mulherada dessa época era apaixonada pelo Kevin Costner. Esse foi o filme que transformou o Kevin Costner num galã, né? Num galã das mulheres de meia idade nos anos 90, incluindo minha própria mãe. Talvez não só de meia idade, né? Exatamente. Pro papel do Hans Gruber, antes do Alan Rickman, o diretor viu ele numa peça em Londres e estavam loucos para colocar ele. Mas como ele estava negando um pouco, chegaram a passar esse papel pro Sam Neill, né, do nosso digníssimo Jurassic Park, o Christopher Walken e o John Lithgow, né, o clássico vilão de um dos melhores filmes que a gente já cobriu aqui, As Aventuras do Kurumazai pela Última Dimensão. Eu sabia que você ia citar esse filme. E o George Takei, do Star Trek, ele quase interpretou o Sr. Takagi também. E pro papel do Al Powell, tentaram também com um monte de gente que acabou negando. Wesley Snipes, Lawrence Fishburne, o Robert Duvall e o Gene Hackman também, que acabou indo... Ninguém queria estar nesse filme, aparentemente, acabou indo pro digníssimo Reginald VelJohnson, né? Que penso que na época não era tão conhecido, né? O Reginald VelJohnson, ele basicamente era ator de televisão também, assim como o Bruce Willis, e ele fazia o seriado... o Family Matters foi depois, olha só. Ele não fazia porra nenhuma mesmo. Não, acho que não, cara. Esse aí foi o filme start dele aí. Mas eu acho que calhou muito bem nele, porque ele... Pelo menos é um personagem, me parece ser bem caucasiano, aquele policial mesmo que estaria comendo rosquinha querendo ir pra casa. É a cara dele. Eu tô vendo o que ele fez antes do Duro de Matar. Ele fez ponta, né? Ponta no Caça-Fantasmas, que ele era um guarda. No Remo, Desarmado e Perigoso, que a gente cobriu no podcast vizinho ali, no Bond, Quintessential Bond, né? Mas fora isso não fez muita coisa não, mas realmente o papel dele foi que revelou ele mesmo, foi esse daqui, do Duro de Matar. Pois é, e o Al Powell, que nome também, olha cara, o pessoal tem que ter criatividade pra colocar uns nomes bem bacanas pros personagens. John McClane é demais, né, pô? Poxa vida, é nome de herói mesmo. Parece um John McClane, parece um nome meio western, né, de Velho Oeste. Sim, tem até... Ele se chama de cowboy, né, no começo, quando ele não sabe o nome, né, e ele fala, você é só um cowboy que apareceu por aqui, e aí ele fala que ele era fã do Roy Rogers, e ele fica sendo chamado de Roy, né. Mas você sabe que você falou, né, do caso do... Você até citou, né, como é que é o nome lá? O Frank Sinatra, né, o Frank Sinatra não ter aceitado fazer o personagem, né, mas se você olhar mesmo, o Clint Eastwood depois fez... personagens de ação bem velho, né? Ele chegou a atuar, né? Mas é o Clint, né? Tem razão, é o Clint. Aliás, o Clint tinha comprado o roteiro desse filme antes de parar na Fox para ser feito, e depois ele ia fazer nos anos 80, mas aí ele estava já realmente um pouco velho e acabou vendendo o roteiro para Fox e vida que segue. Pois é. Mas ele fez vários filmes de ação. Ação não, né? Ação... é meio forte de falar, mas... Ação geriátrica, você quer dizer, é isso? Pois é, ele fez alguns filmes assim, de brucutu velho, né?
Eu acredito Sim. que o Clint Eastwood é um brucutu velho. Pô, Gran Torino, maravilhoso. Filme Nossa. clássico de brucutu velho. Total. E é engraçado que o prédio, que é o Nakatomi Plaza, ele ficou muito marcado, né? Porque, pô, o prédio é aquela coisa que o prédio é um personagem do filme, né? Um jargão aí de cinema que o pessoal usa muito. E é o legal que é a própria sede da Fox, né? Do 20th Century Studios, né? Em Los Angeles, que eles usaram para economizar, na verdade, né? Para você não ter que pegar um prédio inteiro novo, né? Então eles pegavam alguns andares ali que estavam vazios, que você pode ver, fora aquela cena ali que eu acredito que seja estúdio, né? Que é onde se passa a festa ali, o resto era umas salas aleatórias ali de escritório, né? Sim, mas olha, realmente o prédio é um personagem e acho que deve ter até virar ponto turístico lá em Los Angeles, mas temos que citar também no jogo GTA V que o prédio tá lá, que dá pra você visitar ele, hein? Eu não sei se eu acho que ele não tem esse nome na Nakatomi Plaza no GTA, mas ele tá lá muito parecido com o do filme. Ah, não, com certeza. Não acho que o pessoal do GTA se segura bastante no lance de colocar nome nas coisas, então com certeza não tem esse nome aí, porque eles não querem tomar processo, né? Sim. Mas eu acho muito bom que o filme, ele é engraçado porque ele vai te colocando no meio da história, né? Você fica naquela coisa de sem saber. A gente tem a exposição clara ali, né? Quando ele tá conversando com o Argyle que vai buscar ele no aeroporto, né? Com o motorista de limusine. Ele faz a exposição do que tá acontecendo, que ele tá se separando da mulher, que a carreira da mulher deslanchou, que ele achava que a mulher ia voltar para ele, mas não voltou, e por isso ele tá indo passar o Natal lá. Então, eu acho que o desenvolvimento, né, e a exposição da história é muito bem feita, né, cara, pra quem tá vendo ali pela primeira vez. Claro. O John McClane, ele é um cara comum mesmo, um policial, mas é um cara comum que tá tendo problemas familiares, que a esposa tá tretada com ele, e você falou bem, questão profissional, que ela foi, ele ficou. E até explica o motivo do Argyle, que é o motorista, que depois, como você falou, descobre que tá tendo treta lá no final, né? Sim. Por que ele ficou lá no prédio? Porque ele havia combinado, né, com o John McClane, assim, ó, eu vim aqui tentar recuperar minha mulher, mas se não der certo, me chama aí que eu vou embora, né? E o cara, assim, a primeira semana dele no trampo, né, ele era taxista e conseguiu esse trampo de motorista de limusine, cara, beleza, vê aí o que vai fazer com a mulher, se der certo me avisa, senão a gente vai pra Vegas, tá tranquilo aqui. É isso mesmo, ele até cita isso, né, ele fala depois, ele usa o telefone da empresa lá no telefone da limusine, ligando pra um monte de gente, o cara ele é gente boa, o Argyle, viu, ele é gente boa, tanto é que ele é até meio intrusivo na vida do John McClane, né, perguntando um monte de coisa, mas ele acaba conquistando o cara, né. Uma parte que eu acho maravilhosa é quando os terroristas vão lá e começam a tomar o prédio na festa de Natal, o John falando, Argyle, me fala que você ouviu os tiros e tá chamando a polícia, porque se você fosse ver, depois que eles cortaram as linhas lá, o único telefone que funcionava no prédio inteiro era o do Argyle, né? Sim, e temos que lembrar, caríssimos ouvintes, que esse é mais um dos filmes que, não, se você tivesse um celular, você resolveria em 5 minutos. E tem aqueles filmes que se você não tivesse celular também não teria problema, mas esse aqui era numa época que eu acho que até era o começo de telefonia móvel, tanto é que era só nos carros que tinham telefone, né? Aqui no Brasil esse lance de ter carro com telefone nunca nem chegou, né? Isso era importado, isso era totalmente coisa dos Estados Unidos, porque até a gente tem uns filmes da época, você pode ver no Máquina Mortífera, que o mortal ele para numa ponte e tira tipo uma bateria com uma antena ligada num telefone, né? Que adaptando isso fica o telefone de carro, né? Que funcionava. Porque era um trambolho gigante, né? Então. Totalmente. Era o que tinha, cara. E ele poderia ter chamado. Aí o John fala, Argyle, fica pensando em voz alta, né? Argyle, me fala que você ouviu esses tiros, tá chamando a polícia. Mano, o cara tava rolando uma festa no carro, falando com a mulher no telefone. Abraçado no ursinho que o próprio John McClane tinha levado pra mulher, né? Sim, cara. É maravilhoso. E quando começa o tiroteio, né? Que como é que é o nome do CEO lá? Takagi, né? O senhor Takagi. Isso, Takagi. Não fala muito sobre... Não, na verdade fala muito sobre ele no filme. Porque o Hans Gruber... Ele faz uma exposição, né? E não reconhece o cara. Como é que ele falou tudo da vida do cara e não sabe quem ele é? Tinha que esperar ele se anunciar.
Ah, mas não tinha Wikipedia na época, né, cara? Não tinha internet, né? Ah, certo. Você sabia, você puxa a capivara do cara, mas não sabe como é que ele é, né? Tá bom, vamos... Ó, esse aqui é um filme de Natal perfeito, praticamente. Não vamos... Tem muito erro, mas não vamos falar de nenhum aqui, viu? Não, mas, pô, como é que o cara... Ele não era um investigador de polícia, ele era um bandido, né? Embora um bandido muito bem preparado, mas ainda um bandido, um Hans né? Gruber saberia. Conhecendo agora o personagem Hans Gruber, com certeza ele sabia. Tava fazendo só um mind games pra testar o Takagi aqui, viu? Mas olha, a gente tá esquecendo de falar de uma cena muito importante que tem tudo a ver no filme aí, que é logo no começo, que é a parte do avião, né? Acho que tem 2 pontos interessantes do avião, que primeiro ele conhece o vizinho da cabine dele lá, aliás, da poltrona, que dá a dica maravilhosa de chegar e ficar descalço pra descansar, perder o jet lag, sei lá. Filho da puta, né? Totalmente. Agora eu fico pensando quantas pessoas fizeram isso depois. E também uma cena que que eu acho que hoje jamais aconteceria, mesmo o cara sendo policial, não sei, né? Quando ele vai pegar a mala dele, a arma dele fica exposta. E aí o maluco olha e fala, daí o John McClane fala, não, fique tranquilo, eu sou policial. Eu já faço isso há 11 anos. Cara, é muito bom e, assim, eu acho que as coisas não são simplesmente jogadas, né? Então, esse é basicamente o motivo para ele estar descalço e é o que vai gerar, vai dificultar ainda mais a vida dele, né? Não bastava ele estar tendo esse dia de merda, ele tendo que... O único cara ali que pode parar tudo, ele tá descalço, né? Sim, cara, é verdade, atrapalha tudo, né? E ó, vou te falar um negócio. Isso aí realmente atrapalha a vida. Os mais antigos falam que o chinelo não é sapato de homem, pra trabalhar, que não sei o quê. Imagina ele num tiroteio descalço. Isso aí é o que prejudicou ele. Talvez se não tivesse descalço, teria tido mais agilidade pra lutar contra os bandidos. Mas é um problema que foi colocado que atrapalha demais, né? Mas podia ser pior. Imagina ele correndo de Havaiana. Porra. Você tentou correr de Havaiana? Não, então, 3 vezes mais difícil do que correr descalço. Se arrebentasse, será que ele teria um preguinho pra prender? Se fosse um João José aqui no Brasil, ia ter mais molimolência aí, viu? Malemolência pra enfrentar os bandidos. Vamos falar um pouco dos personagens secundários que são maravilhosos nesse filme, cara. Vou começar por um que, assim, eu odeio, mas é a função dele a gente odiar ele, que é o Ellis, velho. Que é o cheirador, Nossa, amigo, tentando pegar a mulher dele o filme inteiro, cara. Cara, desde o começo o cara tá laricando total a Holly, cara. Sim. Bom, se bem que ela tava ali no processo de separação, pode até fazer parte, mas ela já deixou claro que não queria e ele ainda assim insistindo, meu. Não, e primeira cena. O que você acha de a gente ir pra casa, pegar um bom vinho, um queijo brie? Pô, porra, cara, você tá na festa da empresa, mano. A mulher é diretora, ela é quase sua chefe, cara. Porque dá a entender que ela é meio segunda no comando ali, né? E ele tentando pegar a mulher. Ela é mesmo, mas... Cara, ele é um negociador, né? Ele é meio... É o comercial, né? O clássico comercial ali, né? É verdade. E tenta, nossa, só na lábia pegar todo mundo ali, inclusive a chefe, no caso dela. Mas ali já mostra um pouquinho do caráter dele, né? Sim, eu já tava na cara que ele era um filho da puta que ia colocar tudo a perder e coloca, né, na verdade. E a hora que ele... É óbvio, a gente já viu esse filme muitas e muitas vezes, o fator surpresa não funciona com a gente, né? Mas a parte que ele vai, a primeira vez que ele pede pra falar, quando já tá... Os terroristas já tomaram todo mundo, eles estão tentando abrir o cofre, porque é importante falar que tem 7 camadas para destruir o cofre, e a última só pode ser desligada sem luz, né? E enquanto eles estão fazendo tudo isso, eles têm que ganhar tempo com a polícia, porque eventualmente vão chamar a polícia, e ele chega, cara, falou, eu tô com medo aqui de morrer, tô cansado de ficar aqui nessa merda, ô senhor Hans aqui, vamos conversar um pouco? E ele chega, eu posso te entregar o cara. E aí você fica naquela, nossa, ele vai falar que o John veio com a esposa dele e vai pôr tudo a perder. E ele chega, não, Johnny Boy, querido, olha aqui, se entrega, vamos, todo mundo sabe que eu te convidei pra festa, vamos, Johnny Boy, Booby. Ele chega pro Hans e fala, bom, John, Booby,
Mas essa parte é tensa mesmo. Até isso é legal, isso é interessante, porque tem, de fato, ele quer ganhar pontos ali com o Hans, né? Pra tentar se safar de alguma forma, não sei. Inclusive, ele recebe uma Coca-Cola ali né? Parece assim que ele tá ganhando mesmo, mas claramente são 3 atuações bem legais, porque o Hans, o ator, mostra que aquela cara de blasé que ele tem, falando assim, mano, o que esse otário? Ele tá fudido, vamos matar esse cara. Já o Ellis, com aquela cara de meio, atuando ali meio malandro, né? Como você falou aí agora. E o desespero do McClane falando assim, o que você disse? Vai embora daí! Você não sabe o que está falando, né? A gente, zero surpresa, como você falou, mas pra primeira vez que você está assistindo, você fica, mano, o cara vai entregar a geral, filha da puta, não faz isso! E assim, a hora que ele entra no escritório, você pensa, esse cara morreu. Porque já tinha mostrado o tipo de cara que era o Hans, né? Que era o assassino frio e calculista. Então, assim, cara, ele vai matar esse maluco em 2 tempos, sabe? A partir do momento que ele vê que não vai se beneficiar em nada pelo cara, tiro na cabeça e acabou. E foi o que aconteceu. Aí eu acho muito boa também a introdução do All Power, né? Que é o nosso querido Reginald VelJohnson aí, que é aquele cara que tá meio... A noite... Não devia ser a noite de Natal, né? É a festa de Natal, ou seja, é a época de Natal, mas não é a noite de Natal em si. E é o cara que tava só comprando uma rosquinha indo pra casa, e ele entra, ele fica rodando com o carro assim, com o John McClane lá em cima. Quem que é esse policial? É o Steve Wonder! Sim, cara. Totalmente. E ele vai lá só fazer uma análise, né? E olha, os bandidos estavam muito bem preparados, né? Porque quando o Powell entra no prédio, o cara tá lá assistindo um jogo, ainda brinca falando... O bandido, né? Que tá... Uhum. Eles invadiram o prédio, mataram todo mundo. Bandido recepcionista, né? Isso, o bandido recepcionista tá lá assistindo um jogo, ainda fala, apostei $50 nesses caras e tal, não sei o quê. E ele fica ali só olhando, ele é meio experiente também, mas viu que não tem nada, vai embora, né? E você estava até falando dos terroristas todos. A gente tem aí o Ao Leong, né, entre eles, né, o terrorista asiático, que assim, todos eram alemães, mas ele claramente não é alemão, e foda-se, né? E o Ao Leong, ele estava em basicamente todos os filmes aí de ação dos anos 80, né? Você sabe o que eu tô falando, né? Sim, sei sim. Ele já teve aqui no podcast né? Ele já teve aqui no podcast no... Os Aventureiros do Bairro Proibido. Aventureiros do Bairro Proibido, exato. O cara teve no Máquina Mortífera 1 e no Máquina Mortífera 4 interpretando bandidos diferentes, e foda-se. Ele teve em MacGyver, ele teve em Chuva Negra, ele teve Garantia de Morte, ele teve Arma Perfeita, Massacre no Bairro Japonês. O cara tava em muito filme nos anos 80. Precisamos de oriental, é ele. Bandido oriental que saiba lutar, é ele. Tira da Pesada 3, foda-se, vai lá. Fuga de Los Angeles, fuga de Nova York, acabou. O cara tá lá, pô. Sim, de fato, mas às vezes é um bandido contratado lá. O Hans faria isso. E os outros que eram, teoricamente, alemães ali, né, entre aspas, que eles têm umas falas em alemão, mas é tudo um alemão qualquer coisa, eles foram contratados, na verdade, porque eles eram todos bem intimidadores, assim, a maioria tinha mais de 1,83, né? Então, assim, se você vai ter terroristas lá, é bom ter uns caras que vendam o papel, mesmo que não tenha muita atuação, mesmo que não seja não tenha muita fala, tem que ser alguém que convença. Sim. Mas vale ressaltar que o John McClane, ele usa os bandidos de várias formas, né? Porque, primeiro, ele joga um dos corpos dos bandidos na janela pra chamar a atenção do All Powell. Depois, ele usa um dos bandidos lá pra descer no elevador com a frase... Tá vendo como é filme de Natal? Ele coloca lá na camisa do bandido, ho, 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 o Papai Noel chegou, sei lá, que ele escreve. Agora eu tenho uma metralhadora. Isso! Puta que frase, cara. Que da hora, cara. Tá vendo? E é filme de Natal. E ele usa os corpos dos bandidos de várias formas aí. A ideia do Alan Rickman, o nosso querido Hans, foi dele a ideia de ele vestir um terno para diferenciar ele um pouco dos outros, sabe? Porque você tinha aquele grupo de terroristas, mas você tinha que ter um cara que a galera olhasse de cara e visse ele com um terno chique, que até ele faz até uma piadinha, né, com o terno John Phillips, né?
Fala, legal, você tem esse terno aí, quando ele vai encontrar com o Takagi, né? Legal, você tem um terno, John Phillips, né, Londres. Eu tenho 2, eu mesmo. Dizem até que o Arafat compra lá. Sim, logo no começo do filme. Ele é mais uma vez, cara, o que faz o filme ser bom é o vilão inteligente. Você acredita nele. E quando o Takagi se nega a dar a senha, por não poder, ou não saber, ou não querer, ele vai lá e mata ele e fala, tá bom, foda-se, vamos pro plano B. É isso aqui, vamos lá. E você já mostra que ele é um bandido que mostra, fala e mata, né? E não fica explicando o seu plano maléfico, né? Não, assim, ele explica desde o começo que eles eram bandidos ali, né? Ele meio que se passa um pouco de terrorista mesmo pra vender isso pra polícia, né? Que ele tem aquele negócio que ele arma com a polícia. Ah, não, pra liberar os reféns aqui, eu quero que você libere o pessoal que tá preso no Oriente Médio, o grupo terrorista Dragão Chinês. E, tipo, ele vai inventando tudo isso. Ele fala, ele vai inventando. Na People, né? Eu vi isso daqui na revista People. Mas eu acho que ele faz isso porque ele precisava da atuação do FBI, porque ele já sabia como o FBI ia atuar. Ou seja, desligar a força do quarteirão. Sim, ele fala, né? Assim, não fala isso logo de cara, mas conforme o filme vai rolando, ele falou, tô chegando na última camada aqui, você sabe que isso daqui só pode ser desligado do parte de fora. Ele falou, cara, fica tranquilo, a gente vai chegar uma hora que vai chegar o FBI aqui, e é a hora que ele começa a atirar nos policiais de fora, né? Que quando tá entrando, o pessoal vai forçar, porque chega a SWAT, né? Com aquele outro personagem secundário imbecil, que é o Dwayne Robinson, né? Aquele policial que acha que o Bruce Willis é um deles, né? Que ele não confia em nada que o All Powell conta pra ele. E o pessoal começa a morrer quando vai entrando no prédio, né? É verdade, esquecemos de falar dos capitães e chefes que gostam de dar broncas, né, cara? Não falamos disso. Esse filme tem de tudo, cara. Tem terrorista, que é assaltante bandido, tem o policial que come rosquinhas, tem o policial porradeiro, que é o John McClane, tem FBI e tem o chefe que briga com todo mundo, e é esse cara aí que você acabou de falar, de fato, né? Mas temos que falar também dos 2 policiais do FBI que chegam no circuito aí. E são 2 malucos também, né, cara? Você lembra quando eles estão no helicóptero ali? Sim. Nossa, é muito louco essa parte. O Robert Davi, ele teve aqui uns 2 programas atrás, né? Quando a gente falou de Predador 2, que era o chefe do digníssimo Mortal, né? Do filme. O Robert Davi, que também já foi vilão de 007, que ele faz o Johnson mais velho e o Johnson mais novo. Nos créditos está como Big Johnson e Little Johnson, né? Porque os 2 eram Johnson, né? Sim, é verdade. E eles estão no helicóptero, né? Que eles mandam desligar a luz do prédio e eles falam, não, porque eles tinham pedido o helicóptero, que era o plano todo, era matar os reféns, né? Numa explosão, porque você vai descobrindo que uma hora o McClane, ele mata 2 caras, ele pega os detonadores, você fica tentando saber o que eles querem do detonador, mas eram os detonadores que eles iam usar para explodir o heliporto, né? Quando fossem chegar com o helicóptero que eles tinham pedido, teoricamente para eles fugirem, o FBI achava que eles queriam um helicóptero para fugir, e eles estão chegando perto, o Hans manda os reféns para cima, e o McClane fala, cara, não é possível, não faz sentido nenhum, e vai atrás, expulsa a galera, e começam a atirar no próprio John McClane, e ele acaba explodindo a parte de cima inteira, que o plano era matar todo mundo, para ficar todo mundo perdido e eles saírem fugindo com uma ambulância de lá de dentro, que é o que tava no caminhão, né, quando eles pararam. Vale ressaltar a gente falou que não ia falar das falhas do filme, mas essa todo mundo conhece, mas é bom a gente citar aqui, que é da ambulância que foi colocada depois no corte do filme, porque esse filme foi meio que gravado enquanto era ainda escrito, o roteiro estava sendo escrito, e essa parte da ambulância é uma falha que quando eles chegam no caminhão logo no começo do filme, todos os bandidos saem do caminhão e o caminhão tá vazio. E depois a ambulância sai. Todo mundo fala dessa falha, mas a gente não pode deixar de citar aqui, embora o filme seja perfeito. Esse filme é de filme de Natal, cara. Papai Noel chegou, pô. É um furo de roteiro muito conhecido, né? Que mostra eles saindo do caminhão e não tem ambulância nenhuma atrás, né? A gente já tá indo meio que pro final do filme, gente. Também assistam esse filme, mas vale ressaltar quando o Hans Gruber e o John McClane se encontram. Oi, amigo. Como é que vai? Por favor.
Meu Deus, não, você é um deles, não é? Você é um deles e você quer me matar? Não me mate, por favor. Não, por favor, não me mate. Por favor, não me mate, me deixe ir, não me mate, calma, não me calma, mate. calma, não vou machucar você. Você é um deles. Calma, eu não vou machucar você. Meu Deus. Mas o que é que está fazendo aqui? O que é que você está procurando? Eu consegui fugir de lá e... Eu estava tentando chegar lá no terraço pra ver se eu conseguia pedir socorro, entende? Por que você não veio comigo e me ajuda a chegar até lá no terraço? Esquece. Vamos, o caminho é esse aqui. Vem aqui, vamos lá. Estão em toda parte. Se quiser viver, fique comigo. Essa parte é legal também, né? Você vê que é uma jogada ali de inteligência entre os dois. Sim, ele vai atrás... Dá a impressão que ele não esperava encontrar o John McClane, né? Ele vai atrás dos detonadores que, assim, até então eles não conseguem saber quantos caras morreram, né? Porque o John McClane ele vai meio que matando um a um. A parte que tenta entrar no prédio, que eles matam a galera que tá entrando dentro do aquele blindado, né? Da SWAT. E aí o John fica puta, você vai matar a galera da SWAT? Beleza, então. Vai lá, amarra um pouco da dinamite e, cara, uma das cenas que eu mais gosto é a cena do elevador, que ele abre o poço do elevador e joga aquele TNT, né? Joga aquele C4 que ele tinha lá amarrado no computador e vai explodindo a maquete do prédio inteira, né? E aí vai tipo, de baixo pra cima. Ele mata os caras que estão na base ali, os caras estão usando o RPG... E aí sai explodindo tudo, cara. E a versão, eu acho que em inglês ele fala holy shit, mas eu sempre me lembro do nacional, que ele olha pra baixo e fala, é o inferno! É o inferno! Estão usando artilharia pesada. Seu idiota, não é a polícia. Totalmente, cara. Realmente a versão... Aliás, a dublagem ajuda muito, né? A dublagem é muito boa. A dublagem original é maravilhosa, cara. Mas realmente é muito... É bem interessante essa parte aqui, inclusive as diferenças. Mas quando eles se encontram ali, né? O John McClane com o Hans Gruber, o Hans, ele muda. Aí a dublagem quebra um pouco, porque a dublagem não consegue mostrar a nuance do sotaque que o Hans Gruber muda para que o John McClane não o reconheça como Hans Gruber, né? Ele faz o sotaque meio americano, porque o ator, ele faz um papel como se fosse alemão, mas ele é britânico, né? Então ele começa a falar um sotaque meio americano que, assim, é até meio assim, você fica, nossa, tem uma coisa errada com esse sotaque. Só que o John McClane, ele fica meio assim, ressabiado, ele acha que tem uma coisa errada, e por isso ele dá arma sem bala pro cara, né? E logo ele entrega a arma, né? Quando ele se encontra, o Hans ele se faz de refém, aliás, de vítima, né? Chorando, inclusive, gritando e tal. E o John McClane, ele finge que acredita, entrega a arma para os dois atuarem juntos sei lá, de alguma forma, mas o Hans, ele logo de cara já aponta a arma pro McClane. E chama no rádio, né? Chama a galera no rádio, né? Isso mostra a inteligência do cara, né? Porque ele poderia muito bem só apontar a arma pro John McClane e fazer o chavão de bandido, entregar tudo plano e não conseguir matar. No caso ali não, ele apontou a arma, mas chamou a galera no rádio. O John McClane também safo, sacou que tinha algo errado, não entregou a arma com bala pra ele. Parecia que o jogo tinha virado, né? Só que, como o Hans, muito esperto, chamou a galera, o John McClane teve que fugir de novo. E o Hans percebe que o McClane ele tá sem sapato, né? E aí ele vem aquela cena icônica dele atirando nos vidros. E realmente, cara, é muita bala voando, né? E tiro, todos os vidros estraçalhando. E o McClane sem sapato, tendo os pés tudo fodido ali, né? Sim, cara. Foi muito tiro pra só destruir as janelas, né? Isso é impressionante. Impressionante. E você sabe que o Bruce Willis perdeu a audição, uma parte da audição por causa desse filme, né? Caramba, cara, isso aí eu não sabia não, viu? Olha aí, dando sangue pra o trabalho, pra arte. Então, sabe a parte que ele mata o bandido que ele joga em cima do carro do All Power? Aquele bandido sei.
Então, que ele tá debaixo da mesa, né? E o cara começa meio que... você quando tiver a chance de matar alguém, nunca perca. Ele... beleza, pode deixar. E ele começa a tirar debaixo da mesa... E o especialista em arma, eles queriam, para deixar a coisa extremamente realistas, eles ajustaram as munições de festim para elas serem barulhentas. Só que no momento que ele está debaixo da mesa, aquilo cria como se fosse uma barreira acústica ali. O som reverberou. Reverberou, exato. Caramba, cara. O ouvido esquerdo dele ele perdeu 2/3 da audição por causa dessa cena. Nossa, cara. Aliás, temos que falar um pouquinho, né? Sobre Bruce Willis, nosso querido, né, John McClane, que está passando por uma fase difícil de saúde. É uma pena, às vezes a gente tem essa lembrança eterna dos nossos heróis. Ele já está com 70 anos. Ele está com demência, né? Ele começou com um diagnóstico de afasia, né? Que ele não... Acabava que ele... Nos últimos filmes que ele fez todos com ponto eletrônico, com o pessoal... falando a fala para ele no ouvido, ele repetindo, porque ele já não conseguia mais decorar a fala. A afasia é uma síndrome que deixa a pessoa sem conseguir falar direito, né? E depois isso foi evoluindo para um diagnóstico de demência, né? Ele acho que hoje em dia ele está até morando numa clínica, uma coisa assim, porque avançou bastante o quadro dele e até acaba sendo meio que um perigo deixar ele solto para rua. O cara pode... sei lá, sair um dia e perder o caminho de casa, sabe? Então por isso que tá numa clínica hoje. Mas é uma pena, tristeza. Cara. Uma pena. Mas ele, como o nosso eterno John McClane, atuou muito bem nesse filme e deu sangue aí, até machucou o ouvido. E você sabe que dos alemães, todos que estavam no prédio, é legal falar que o Bruce Willis, ele é alemão de verdade, né? Caramba, olha aí, gente. Você não sabia disso? Descobertas aqui do nosso querido Bruce Willis. Então, o Bruce Willis, ele nasceu na Alemanha Ocidental. O pai dele era do exército, isso é muito comum. Cultura americana tem sempre muitas guerras aí. Ele nasceu filho de pai americano e de mãe alemã, só que na época a família morava na Alemanha, num pós-guerra, aí, em 1955, então acredito que pouco depois, aí 10 anos depois, mais ou menos, da Segunda Guerra Mundial. Então, ele nasceu na Alemanha, cara, e embora ele tenha sido criado nos Estados Unidos, ele é alemão, ao contrário da maioria dos terroristas desse digníssimo filme. Plot twist, Bruce Willis. Gente, olha, eu vou falar uma coisa, se a gente ficar falando desse filme, eu vou ficar falando pra sempre, porque esse filme tem muita coisa. Aliás, temos que citar também aqui rapidamente, tem aquele documentário, aquele documentário da Netflix, filmes que marcaram época, tem lá bastante detalhes sobre esse filme. Eu acho que vale a pena também os fãs que gostam de Duro de Matar assistir. E a gente sabe que no final é óbvio que o Bruce Willis consegue matar todo mundo. E o nosso querido, digníssimo Hans Gruber é a última vítima. E ele... é toda criada uma tensão, porque aparece lá que o John McClane tem 2 balas só e tem 2 bandidos segurando a mulher dele lá. Ainda bem que você lembrou dessa cena. Essa cena é icônica, né? E uma cena que ficou marcada, com certeza, é do Alan Rickman caindo, né? Do prédio. Ele toma um tiro, ele desequilibra, ele vai cair, só que ele agarra no relógio da mulher, porque no começo do filme tem toda uma explicação. É tudo fechado nesse filme, né? Então, é explicado que a mulher ganhou um Rolex por causa de premiação na empresa, e o cara tá caindo, ele segura no Rolex no braço da Holly, ele vai levar a Holly para baixo, só que ela consegue soltar o relógio. E aí tem uma cena em slow motion dele caindo, e essa cena, acho que até o Mr. Everton se lembra, que também assistiu, isso tá bem explicado nesse documentário da Netflix, aí de filmes que marcaram a época. O pessoal deveria contar até 3 antes de soltar ele, porque ele realmente caiu num fundo verde, né? Acho que eram 12 metros, uma coisa assim, e num colchão de ar, é óbvio, né? Eles iam contar até 3 e largar ele. Só que eles largam, inclusive tem essa cena making off nesse documentário, eles contam até 1, 2 e largam, porque eles queriam a sensação de surpresa na cara dele. E realmente conseguiram, viu? Realmente conseguiram. Mas vale lembrar, essa cena é maravilhosa, cara, muito bem feita, né? E essa estratégia aí pegou a autenticidade do susto do ator, né? Pô, em slow motion ainda, né, cara? Nossa, é verdade, é em slow motion ainda. Também tem uma parte que a gente não falou, de uma cena que depois veio um plot do filme, que é o Carl, né? Que é um cara gigante lutando com o John McClane lá nas áreas
sei lá, do prédio, lá dentro do prédio, né? Parece ali ser meio um storage, né? Alguma coisa assim, né? Um galpão, né? Alguma coisa perto da cobertura, né? Eu acho que é a parte de escadas ali, uma parte, não vou dizer administrativa do prédio, mas área de manutenção do prédio. Mas eles lutam pra... É até estranho, porque o personagem Carl, que é o vilão porradeiro do filme, ele é muito maior do que o John McClane, ele claramente dá pra ver no filme, mas o John consegue ganhar e enforca o cara, né? Numas correntes. E você acha que acabou ali, né? E aí no final a gente tem o grande Al Powell salvando o dia, né? Depois que eles saem já do prédio, eles estão... o Bruce Willis está todo fudido, né? Porque se tem uma coisa que ele faz nesse filme é se fuder. E ele tá indo embora com a Holly e sai o Cal com toda a sua fúria, com uma metralhadora na mão. E aí salva pra quem? O Al Powell tira a arma que ele não usava há muitos anos e dá trocentos tiros no nosso digníssimo Cal. Exatamente, cara. Exatamente. Não, é verdade, ele dá mais de um tiro ali, né? E salva o dia. É o herói do filme também, cara. Eu tô vendo, o Cal aqui, ele tinha 1,92 de altura, cara. Caramba! É grande o ator ali. Bruce Willis tem 1,83, que é alto também, né? Em altura, aliás, um pouquinho, tem 1,85. E só que o Cal, ele tinha 1,93, caramba! Não, pois é, ele... Enquanto o Hans Gruber era a mente, o Carl era os músculos, cara. Exato. Olha, bela analogia, Mr. Everton. Camadas, cara, camadas. A gente sempre fala de camadas. No podcast. Mas essa é a cena final, mas tem o final feliz, né? Que eu sei que os outros filmes destoam do relacionamento entre o John McClane e a Holly Gennaro, que no final ela fala que... Não, eu acho que depois ela até muda o nome. Ela fala, não, é Holly... Ela fala Holly McClane, né? Holly McClane. Pra polícia, né? E depois, a gente acabou de falar, não falando muito do Richard, né? O repórter... Nossa, o Thornburg. Puta, que cara, filha da puta, né? Nossa, cara, ele que fodeu tudo, cara. Porque a Holly, durante o filme, a gente tá indo e voltando. Gente, desculpa, se a gente ficar falando desse filme, a gente não para. Mas a Holly, ela estava sendo tratada somente como mais uma refém. Uhum. E por conta da reportagem... por conta da reportagem... por conta da reportagem do Richard, que vai lá na casa, o cara é muito intrusivo, e fala entrevista os filhos do John McClane com a Holly. Acaba entregando o jogo, né, cara? Acaba entregando e aí a Holly acaba sendo levada como refém. Sim, é porque o tempo inteiro o Hans ele fica no escritório da Holly, né? E a Holly, ela briga com o John no começo do filme, ela tem uma foto com ele no escritório e ela abaixa a foto pro John não ver aquela foto. E ela deixa o tempo inteiro ali guardado pro, obviamente, o Hans não descobrir que estava com a esposa do maior inimigo dele bem ali à disposição, né? E ele descobre só por causa da reportagem, porque era pra ela seguir o mesmo caminho ali dos outros reféns, né? Exatamente, cara, olha aí. Esse filme, você tem razão, você falou que é um filme bem fechadinho, até surpreende, porque a gente ouviu falar, né, inclusive nesse documentário, que muita parte do roteiro foi sendo escrita enquanto era filmado, né? Steven de Souza. Olha aí, será que é o estilo dele? Mas é muito fechadinho nesses detalhes, assim, pequenos, né? Achei bem legal. Sim. Essa parte da foto, isso aí. E você tem o policial, o repórter, o Thornburg, que ele é um filho da puta, né? E ele, você fica com ódio dele. Eu acho que eles são muito competentes em fazer você sentir ódio por pessoas escrotas desse filme, né? Porque você tem o Thornburg, que é terrível, o Dwayne Robinson lá, o que é o chefe de polícia lá, meio que como se fosse chefe do Al Powell, que Sim. é outro cara insuportável. Você tem o Johnson e Johnson, que são dois babacas da FBI. Tem um momento que alguém liga pra eles. Telefone pra você, Johnson. Ah, qual? Exato. Agora só voltando um pouquinho que você tá falando aí, o personagem do repórter, o ator, né, ele faz um personagem parecido nos Caças-Fantasmas ali, que ele era um vereador ou algum cara meio chato. Ele faz um personagem muito parecido, assim, insuportável, sabe? O personagem insuportável. Ele, no Caça-Fantasmas, ele faz o mesmo papel, praticamente. Pô, mas ele tá em muito filme dessa época, assim, anos 80 e 90, sempre fazendo o cara que é babaca, o cara que é o chatão, o mala sem alça. Ele tá em muito filme, cara. O IMDb dele é gigantesco. Ele fez muito filme nessa época.
tô vendo aqui que ele faz o... Ele tá no Duro de Matar 2 também, hein? Sim, então. Você não lembra dele no Duro de Matar 2? Tô tentando, não lembro dele, cara. Não lembro então, dele. ele faz o mesmo papel, obviamente, e ele tá no mesmo avião que a Holly tá, né? Não! E aí, Mundo pequeno. ele processou ela, porque ela dá um soco no final dele nesse filme, né? Ele processa ela, ele tem uma ordem de distância que ele tá violando naquele avião, porque ele tem uma ordem judicial pra ficar longe dela, né? Ou ela tem uma ordem judicial pra ficar longe dele, porque ela bateu nele, não me lembro, mas é um dos dois. Olha, vamos voltar pro final, que acabou de você falar do soco, né? Tem esse soco legal, tem explosão também, né? Eu acho que era uma das premissas do filme, que o prédio tinha que explodir em algum momento, que é a parte dos helicópteros, que foi muito bem feito também, cena muito legal ali. Quando os dois agentes do FBI, o Johnson & Johnson, Big Johnson, Little Johnson, estavam indo resgatar os reféns, na verdade, não era resgatar, era entregar o helicóptero. O plano deles era... matar os terroristas quando eles fossem entrar no helicóptero, né? Exatamente, né? Totalmente ingênuos ali. E você sabe que essa cena dos helicópteros, as explosões que tiveram, óbvio, né? A gente tem muita explosão de maquete também, porque senão vai ficar destruindo um prédio assim gigante o tempo inteiro. Mas muitas dessas explosões que eram feitas ali no espaço aéreo eram realmente feitas próximas do hotel para ser trabalhado em perspectiva, né? Tanto que aquela cena final do helicóptero que voa ao redor do prédio exigiu 6 meses de preparação para a equipe ter autorização do espaço aéreo por 2 horas só. Significava que, assim, cara, vai gravar em 2 horas e tem que gravar isso daí mesmo. Então, explosão que rolava lá perto, explosão que foi colocada depois em CGI, a própria explosão do helicóptero caindo é uma maquete, né? Então, tem todo um trabalho. Eu acho que o prêmio o prêmio que a gente fala, George Lucas, né, de efeitos visuais, com certeza isso tem que ser levado em consideração, que as explosões foi um caso à parte nesse filme, né? Tanto de maquete quanto real. Sim, tem toda a razão. Bons tempos que eram muitas coisas práticas, né? Cenas práticas, isso era legal demais. Não tinha fundo verde, né? E olha que esse filme até tem um pouquinho. Mas é bem pouco, é bem pouco. Cara, esse filme é bom demais. Ouvintes, assistam. E olha, assistam no Natal, porque é um filme de Natal. Olha, cara, com tanto de spoiler que a gente dá nesse filme, acho que o pessoal, nesse podcast, acho que o pessoal já aprendeu a assistir o filme antes de vir ouvir a gente. Mas olha, no final, né, o motorista da limusine, ele até brinca, né? Poxa, se o Natal deles é assim, imagina o Ano Novo. O Argyle é maravilhoso, cara. É um alívio cômico muito bom desse filme. Por isso que eu acho que o filme, assim, como o primeiro filme, se você olhar assim, ele tem um final mega feliz, né? Que a família se reencontrou, deu tudo certo. Só que fez muito dinheiro, precisava ter sequência, né? E não teve poucas, né? Tiveram 4 sequências, na verdade, 5 no total, né? Tem umas aí que não valem a pena serem assistidas, hein? Cara, eu vou te falar, não vamos dar muito spoiler dos outros filmes, porque eu acho que a gente vai cobrir aqui alguns deles, né? Eu falaria de todas as sequências, eu só não falaria da quinta, porque, puta... Nossa, assim, eu gosto do 2, eu gosto muito do 3, eu gosto mais do 3 até do que do 2. O 4 eu acho ok, né? Não acho, tá longe de ser o melhor, mas eu acho o filme ok. Só que o 5 eu acho o filme ruim, real, assim. Eu acho um filme que me incomodou na época. O 5 é aquele que inventam que o filho dele tá ajudando ele. Que o filho dele é agente secreto, puta... Eu não gosto daquele ator, cara. Nossa, assim, ninguém gosta, cara. Nossa, que ator chato, cara. Eu tenho a impressão que todo filme que ele faz, o filme fica uma merda. Esse cara fodeu franquias, cara. Ele fodeu a franquia do Duro de Matar, ele fodeu a franquia do Terminator. Isso! Nossa, cara, do Terminator. Nossa, aquele Terminator lá com a Daenerys é terrível também. Sei lá qual que era aquela porra. Meu Deus do céu, o que as pessoas fazem com os nossos filmes preferidos, viu? Mas Duro de Matar 1 é maravilhoso, gente. Filme de Natal excelente! Mas agora minha dúvida é, Mr. Everton, esse filme ele é excelente, mas eu acho que ele poderia ficar melhor, né? Com quem será que ele poderia ficar melhor? I am sure I can do better. Com Arnold Schwarzenegger, como ele deixaria esse filme melhor, Mr. Everton? Olha só, hein? Primeiro, como você disse, a primeira coisa que a gente poderia notar é que ele não sairia despercebido nesse filme. Agora, a gente tem que colocar ele, acho que em vários papéis, mas imaginar ele como em vários papéis.
mas ele como a principal, a gente já meio que tem alguns filmes que ele é meio duro de matar. Em todos os filmes que ele atua, ele é duro de matar, né? Então, eu acho que a gente já viu vários filmes dele, né? Como esse personagem. Eu acho que até por isso que sugeriram ele. Que bom que ele não fez, porque daria outra perspectiva pro filme. Mas a gente nunca viu ele muito como vilão. Se ele fosse um dos vilões ali, alemães, porque ele é lá daquela região. Então, né? Exato, ele é da Áustria, ali da Áustria pra Alemanha, ali. Mr. Takagi, father of four, graduated in Stanford. Cara, mas só com os músculos ali ele já ia abrir o cofre, cara. Cowboy, you look like a cowboy. You know, you're one of these fans of American cinema. Mas olha, teve explosão. Esse filme teve muita explosão. Então, assim, já é um filme que o Arnold se encaixaria muito bem, viu? Mas eu colocaria o Arnold de cal. Assim, vamos colocar ali, né? 88, tudo bem que o Arnold nunca aceitaria um papel secundário, assim, né? É claro que ele já era um dos maiores heróis de ação dos anos 80. Mas se ele não fosse famoso, que ele já era bastante, ele de cal seria perfeito, cara. Porque, assim, ele é o músculo da parada. Entendeu? Ele é o Bruce Willis, ele ia ter que ralar muito ali pra ganhar do Schwarzenegger como Cal. Imagina aquela montanha de músculo. Mas olha, temos que lembrar também que o nosso querido Arnold também já fez filme de Natal, né? Um herói de brinquedo, filme de Natal. Tem vários aí filmes aí que ele se enquadraria, tá? Como um filme natalino. Mas ele é muito musculoso, cara. Ele ia dar porrada. Coitado do McClane, se ele fosse o Cal, cara. Mas imagina aquela cena que o Cal descobre que o irmão dele morreu, ele começa a destruir o escritório. Se fosse o Arnold ali... O prédio já ia tremer ali, cara. O prédio ia cair abaixo, cara. Ele ia acabar com o prédio. O filme ia ficar legal, ia ficar diferente. Ia ficar, bastante. Vamos para prêmios, Mr. Everton? Com certeza. Esse filme... É difícil escolher prêmios aqui, hein? Tem muito prêmio bom, hein? Muita cena boa. Sim, a gente já falou do George Lucas aí, eu acho que vale a gente mencionar as explosões desse filme, que são todas muito bem feitas. Acho que o aspecto técnico aí seria para a montagem, design de set ali, que faz a gente se sentir dentro do prédio, e as explosões, né? É verdade, é verdade. E nessa época, tendo uma boa explosão, já fazia o filme valer a pena. E a cena do terraço, dos helicópteros, é uma boa cena, né? Explosão com certeza. De primeira. Aliás, a cena tem toda uma montagem, né? Porque a gente esquece que não é só explosão pela explosão, porque os reféns estavam lá, o McClane conseguiu fazer com que eles saíssem, depois ele foi confundido como bandido, a polícia atira nele, ele pega a mangueira de contra-incêndio, se amarra, pula, explode o prédio, ele cai na janela, atira na janela, depois... A mangueira começa a cair, ele tá amarrado. Cara, essa cena é excelente. Nossa, George Lucas na veia, com certeza. Cara, tecnicamente é perfeito, cara. Esse filme é muito... Vamos falar então de Steve James. Qual é o seu prêmio Steve James para o melhor coadjuvante? A gente tem muito coadjuvante bom nesse filme. É verdade, viu? Eu vou te falar que eu votaria no Sargento Al Powell, mas tem bandido que é coadjuvante muito bom aí, viu? O próprio Carl, acho que ele se enquadraria. Ou o Argyle, né? Também, cara, é difícil, hein? Al Powell, que ele tá meio que ali entre principal ou não, porque ele... Não, o Al Powell pode ser considerado coadjuvante. Vamos considerar aqui como principal, basicamente aí Bruce Willis e o Hans, né? Mas de resto, acho que todo mundo é coadjuvante. Esse filme aqui tá difícil, viu? Porque a própria Holly... Ela entrega também, cara, porque ela acaba sendo uma mulher que tá lutando ali pelos seus direitos, que quer trabalhar, foda-se o casamento e a família, né? Tem o Al Powell, que tem toda uma questão de trauma, que é um policial que gosta de rosquinhas, que não quer atirar mais. O Argyle, o Argyle é aquele motorista de Uber que você quer trocar ideia contigo de qualquer jeito, sabe? Enfim, cara, tem caras muito legais aí. Difícil, viu? De todos eles, eu vou te falar, e assim, nem é pelo cara... que a gente acaba pegando o cara que é o alívio cômico, normalmente, né? Mas pra mim, o prêmio para o melhor coadjuvante desse filme, por mais escroto e babaca que seja, é o Ellis, velho. Porque assim, o Ellis... Caramba! O Ellis, o que acontece com ele?
ele é um cara que ele foi feito pra você ter raiva. E eu acho que ele é sensacional nesse sentido, cara. Porque todo mundo tem raiva. Porque ele é um imbecil, ele é um babaca completo, cara. Mas esse filme aqui tem uma concorrência legal contra o Ailes aqui, que é o repórter, né? O Richard lá, cara. O repórter também, ele é... Tá ali, hein? Pau a pau. Eu sempre gostei bastante do Theo quando eu tava vendo o filme, que era o nerd, né? Que era o cara meio... Será que era como se fosse o papel que seria do Ed Murphy da vida, né? Que é o cara que faz Sim. piadinhas e tal, ele faz umas piadinhas, piadotas o tempo todo, né, cara? Mas o Ellis, depois que eu comecei a ver esse filme de adulto, eu falei, cara, realmente, esse cara ele é muito bom ator porque ele te faz ter raiva dele e é a função dele ali fazer você ter raiva dele de babaca, né? Não, ó, eu vou contigo porque você tem razão. Esse filme é muito interessante, que eu não lembro agora quanto tempo tem um filme, mas como 2 horas e 15 de filme. 2 horas e 15. Como pode criar tantos personagens legais em tão pouco tempo? Porque o Ellis, ele também, ele é o cara do comercial lá, como você falou. Ele é gosta de um pozinho. Ele é o pegador. Ele é o negociador. Tá bom, eu vou contigo nessa. Mas aí fica uma jogada difícil aí pro próximo prêmio, porque, olha... difícil. Ai, cara. E o prêmio Xambim pra melhor morte do filme? Tivemos bastante mortes aqui, cara. Olha, é verdade. Podemos falar do óbvio, que é a própria morte do Hans, que ele foi pego na armadilha ali, né? Uma cilada, Bino! Jogaram ele 2 segundos, ou 1 segundo antes, né? Então... Cara, a morte dele foi legal, porque quando ele caiu, inclusive, depois o chefe, né, o Dwayne, que é o chefe de polícia ali de Los Angeles, ele olha o cara caindo e ele fala, espero que não seja um refém. É muito idiota, né, cara? Muito idiota isso, né, mas acontece isso aí também. Agora, tem a do próprio Carl, que morre 2 vezes no filme, enforcado, e depois com um tiro do Al Powell. Quem mais ali? É verdade, tem muitas cenas aí. Tem muita morte boa, mas pra mim, eu acho que a cena é tão icônica, cara, que a cena que você falou mesmo, do Hans caindo, que eu não consigo dar um prêmio de melhor morte por uma cena que não seja... Uma morte que não seja aquela, cara, porque, beleza, a gente tem mortes muito boas aí, muito inventivas até, né? O primeiro que ele morre, inclusive, que ele mata, inclusive, caindo da escada, rolando com ele, sabe? Uma morte, foda-se, o cara é verdade. Quebrou o pescoço, né? O irmão do Carl. Verdade. Ele foi meio que sem querer ali, né, cara? Total. Não, ele queria matar o cara, lógico, né? Não, queria, mas foi um acidente. Ele também se fudeu tanto quanto o outro. Só não morreu, mas se machucou também caindo da escada. Né? É verdade, e ali ele pegou a metralhadora. Agora eu tenho uma metralhadora. Então, pra mim prêmio Xambim tem que ser do Hans, né? Não tem como. Tá certo, é verdade. E agora a gente vai pro prêmio mais aguardado da noite, que é o prêmio Cigano Igor pra pior atuação do filme. Olha, em filmes que amamos é difícil, hein? É difícil, gente, é difícil, porque também não adianta falar do ator que só apareceu 2 segundos, porque esse aqui tem muita atuação boa, não sei, é difícil, cara, eu não consigo pensar. Agora, em algum momento eu achei que era Holly, mas depois não, porque ela atua, ela entrega. É difícil esse filme aqui, hein? Você pensou em alguém? Eu vou te falar, eu gosto tanto desse filme, não sei se é por conta da paixão que tá difícil escolher alguém. Cara, assim, você tem muita atuação boa, mas eu acho que a gente tem uma atuação que sempre eu achei muito picolé de chuchu, muito qualquer coisa, sabe? Que é o Johnson, o Little Johnson, sabe? O dos caras da FBI, você tem um que é o canastrão master ali, e o outro que é só tipo o Dedé Santana da parada, sabe? E eu sempre achei esse ator muito qualquer coisa, assim, não me vende nem a imagem de ser... Porque pelo menos o Robert Davi ali, né, que tem aquela cara de vilão clássica, cheio de... Nossa, esse cara tem uma cara destruída, velho. É o vilão do Goonies, né? Ele também pra mim ele é o vilão do Goonies. Exato. Mas ele, pelo menos, ele entrega essa cara de canastrão. O outro maluco, que é o Johnson, o outro Johnson, cara, ele faz qualquer coisa, ele é meio risadinha, meio engraçadinho e tal. Eu sempre achei esse ator péssimo, então, mesmo tendo ali alguns atores mais fracos, que também não tem tanto tempo de tela, né, que são os terroristas, esse cara sempre me deixou mais puto, assim, com a falta de capacidade dele. Então, eu daria pro Little Johnson aí o nosso prêmio Cigano Igor. Obrigado por lembrar, eu acho que você tá certíssimo, até por isso que eu não lembrava dele, e eu acho que por conta disso ele merece esse prêmio. Porque ele é muito ruim, é por isso que eu lembrava dele. Exatamente. Parabéns,
Little Johnson, como é o nome dele? Grant Bush, ótimo. Parabéns pelo prêmio, bem merecido. Se fudeu. Nunca mais fez nada que preste esse cara. É verdade, né, cara? Você vê que tem alguns atores que... Eu não sei, ele não fez mais nada mesmo, é isso? Eu não consigo lembrar. Talvez ele seja tão ruim que ele deve ter feito várias coisas. Eu nunca mais lembro dele nada, mas... Nossa, peraí. Não acredito. Esse cara, ele era o Zachary Levi do filme que a gente falou vez passada, o Demolidor, a versão nova dele. Calma aí. Você lembra do cara que tem as duas versões? O cara que era o piloto de avião, que o... Você tá brincando? Sério? Ele era a versão mais nova. E ele era o Balrog do Street Fighter. Caralho! Nossa, esse cara é muito ruim. Rapaz, plot twist do ator ruim desse filme. Ele era tão ruim que a gente nem lembrava que ele existia nos outros filmes que a gente já viu com ele, cara. Tá certo, então prêmio merecido. Merecido. E indicação de filmes na mesma pegada, Mr. Everton? Tem algum aí que você queira indicar, tentando sair do óbvio das continuações aí? Eu vou indicar aqui um filme que é muito bom mesmo, que é Máquina Mortífera. É um filme excelente, cara, e a gente tem que falar desse filme aqui. Acho que tem a mesma pegada de ação. Tem o Murtaugh, né, que a gente adora esse cara. Filme de dupla, filme de policial. A gente tem que falar aqui, aliás, deve estar na lista. Excelente filme. Não tem nem o que falar muito desse filme, porque é de 87, mas eu acho que é um filme que tem uma pegada de ação, tem uma pegada de drama. Tá aí a dica pra nós assistirmos aí pós-Natal. Boa dica, Mr. Everton. Eu vou falar de um filme que ele não é assim... Ele é um filme de ação também, mais ou menos da mesma época, 1990 e pouco depois, estrelado pelo Dolph Lundgren, que chama O Grande Anjo Negro. O nome original é Dark Angel, que depois teve outros nomes também. Mas é um filme também... Ele é um policial que ele investiga grupos de traficantes de drogas, mas tem uma coisa meio alienígena. É um filme de ação. Eu não sei porquê, mas ele é da mesma época e me lembra um pouco esse filme. Não é ação de um contra todos, não é o cara fechado em ambiente claustrofóbico, mas é um filme de ação bom, com Dolph Lundgren da mesma época. E é isso aí, assistam. Grande Anjo Negro, de 1990. O Gui aqui, ele é bom em pegar esses filmes mais undergrounds que ninguém nunca lembra, cara. Tá bom, vou pôr na lista aqui também, viu? Grande Anjo Negro. Provavelmente a gente vai cobrir algum dia aqui. E aí, qual será o próximo filme? Não, notas? Vamos dar nota pra esse filme? Opa, cara? É verdade. Ah, nossa, isso daqui pra mim é nota 9. Nota 9. Cara, pra mim eu dou nota 10 só pra gente fechar em 9,5 aí. Perfeito, 9,5 com certeza, porque esse, além de ser um filme temático de Natal, não se enganem, tá? É um filme de Natal, é um excelente filme de ação, mudou o paradigma dos filmes, trouxe o nosso querido John McClane, eterno John McClane, né? Eterno John McClane. É isso aí. E o próximo filme, Mr. Everton, vai ser ele, que era pra ser esse episódio, só não foi porque agora é o episódio de Natal. American Ninja 3! Uau! Ah, meu Deus do céu, ouvintes, é isso, mais filme de ninjas. Ninjas! Temos que falar de ninjas aqui, né? Como não, né? E pra fechar a trilogia... Não é nem trilogia, tem mais 2, 3 filmes dessa saga, gente, vocês não têm noção. É, cara, o público vai decidir se a gente fala do 4 e do 5, cara, mas tá o 3 tá confirmado pro próximo episódio. É isso, Mr. Everton, um abraço! Abraço, pessoal, até mais! Tchau! Explode vidro no chão da torre. Cada passo um herói sem socorro, correndo na linha entre vida e dor, ação e suor, isso é puro valor. Quer viver essa emoção? Rebobina, entra na conexão.
chão bem largo. Mas McClane não recua nem cede, duro de matar a lenda que precede. Conde Cassian que faz você lembrar cada cena, cada soco no